Tudo bem, pessoal? Olá, vamos lá para mais uma aula de matemática essa semana. Dando continuidade ao nosso assunto de grandezas e de regra de 3 simples, a gente vai agora aprender um pouquinho sobre a regra de 3 composta, certo? Aqui aqueles contatos de sempre, só chamar lá no WhatsApp para tirar suas dúvidas. É um assunto muito delicado no Enem, caiu agora no Enem 2020, no digital, então é bom vocês estarem ligados, tentando fazer o máximo de exercícios possível para poder tirar uma boa nota em matemática, né, galera? Vamos lá. O que é, né, a regra de 3 composta? É um método que ele permite resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. A gente viu na aula passada que quando a gente vai fazer a regra de 3 simples, envolvem 4 números. 3 que você sabe e 1 que você não sabe. Aqui não, pode ter mais de 4, ou seja, 6, 8, 10, e também vai envolver grandeza, certo? E aí, o que é a grandeza? Só para relembrar, é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, tempo é uma grandeza, tamanho é uma grandeza, número de sacolas é uma grandeza, número de frutas é uma grandeza, tudo que eu posso contar, certo, gente? Vamos lá, embora. E aí, como é que eu consigo montar a regra de 3 composta? Eu sempre passo isso nas aulas porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem e organizarem a cabeça na hora de resolver as questões. Eu gosto muito de resolver por uma tabelinha. Aí a gente vai ver aqui essa questão da UFPE para vocês aprenderem. Olha só. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diários. Então, a gente já tem guindaste, número de caixa, dia e número de hora de trabalho. São 4 grandezas aí, né? Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Quantas caixas é a nossa incógnita? É um número que a gente não conhece. É aquele famigerado X, o Y ou o Z, né? Que são a incógnita, ela vai ser representada por essas letras, porque a gente não sabe qual é o número que está ali. Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser justamente montar a tabela. Tá aqui a tabela. Eu disse a vocês, 4 grandezas. Primeira, número de guindastes, número de caixas, número de dias. Então, o número de dias aqui e número de horas. E olha só, aqui na nossa primeira linha, a gente tem a primeira situação. Qual era a primeira situação? Que eu tinha 10 guindastes carregando 180 caixas com 12 dias de trabalho com 5 horas. Ele dá uma segunda situação, que é a que tem a incógnita, que é a que a gente quer descobrir. São 12 guindastes trabalhando 15 dias por 4 horas. E aqui a gente tem o X, que é justamente a pergunta da nossa questão. Quantas caixas serão carregadas? Eu não sei quantas são. É o que eu preciso descobrir. Então, vamos lá. Olha só. Segundo passo, a gente tem que comparar a grandeza que possui a incógnita com as demais. Qual é a grandeza que possui a incógnita? O número de caixas. Como assim, Bia, comparar? Vocês vão ver. A gente descobriu que tem que saber se é diretamente ou inversamente proporcional, para saber como é que vai ser montada a nossa conta, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo uma pergunta para a questão. Quanto maior o número de caixas, se eu tenho mais caixas, eu precisaria de mais guindastes, certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Segunda pergunta. Quanto maior o número de dias, ou melhor, quanto maior o número de caixas, mais dias são necessários para a gente carregá-las, certo? Então, também é diretamente proporcional. Maior, 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 maior. E número de horas? Também diretamente proporcional. Quanto maior o número de caixas, maior o número de horas necessárias. Então, o que é que eu faço aqui? Agora eu vou fazer o cálculo de acordo com o que foi encontrado. O que é esse de acordo com o que foi encontrado? Considerando se são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, montei a minha regra de 3 composta. Tu não precisa inverter nenhum valor. Por quê? Porque tudo foi diretamente proporcional. Bia, e se não tivesse sido? Aí você invertia, lembra, né? Da aula passada. Se, por exemplo, isso aqui fosse diretamente proporcional, que é o nosso número de horas,
eu inverteria o 4 com o 5 na hora da conta, né? Ia inverter aqui, ó. O 4 vinha para cima e o 5 para baixo. Mas não é o caso, tudo diretamente proporcional, tudo do jeito que está na tabela. Cortei aqui o 12 com 12. E aí fico com 10 vezes 12 vezes 5 dividido por 15 vezes 4 é igual a 180 sobre x. Então, 180 sobre x, depois de resolver essa conta aqui, a gente vai ter que 180 sobre x é igual a 5 vezes 6. Então, x, né, 5x, é igual a... Aqui era para ter uma barra. Então, esse x é multiplicar o de cima e o 180, o de baixo, que é o 6. 5x é igual a 180 vezes 6. Então, x é igual a 213 caixas. Agora, vamos para a questão desse ano. Essa questão é boa. Um agricultor sabe que a colheita de safra de soja será concluída em 120 dias, caso utilize durante 10 horas por dia 20 máquinas de um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Gente, quando vem assim, hectare por hora, o nome disso é eficácia, certo? É o melhor, é a eficiência dessa máquina. Não sei quantas coisas por hora. É o ritmo de trabalho daquela máquina. Então, essa grandeza aí é a eficiência da máquina, certo? E aí, ó, com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo. Olha aí, a nossa segunda situação, né? Que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Então, essas máquinas, elas têm uma eficiência maior do que a anterior, né? Porque enquanto aquelas de primeira situação colhem apenas 2 por hora, essa aqui já colhem 4 por hora. E aí, quantas máquinas de um novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Então, ó, a gente já sabe que a nossa incógnita é a quantidade de máquinas, que é justamente a pergunta da questão. Montar a nossa tabela. Primeiro passo, né? Olha aqui. Número de dias, a primeira situação, ele diz que são 120 dias, durante 10 horas, com 20 máquinas e a eficiência de 2 hectares por hora. Na segunda situação, ele diz que quer diminuir o tempo de colheita e vai utilizar 12 horas por dia, 4 hectares por dia, né, a nossa nova eficiência, e em 100 dias. Então, o que é o único valor que a gente não sabe aqui? É o número de máquinas. Então, essa é a nossa incógnita, número de máquinas. Vamos lá. Daqui é a tabela já montada. Qual é o nosso segundo passo? É aquele que eu falei para vocês. Comparar todas as grandezas com a grandeza que possui a incógnita, né? Então, eu vou comparar essas três, número de dias, número de horas e a eficiência, com o número de máquinas. Primeira pergunta. Quanto maior o número de máquinas, menor o número de dias. Por quê? Porque se eu tenho mais máquina trabalhando, consequentemente, eu vou terminar o serviço muito mais rápido, né? Então, é inversamente proporcional. Ó, maior, menor. Vejam que eu estou sempre colocando em negrito as palavras para vocês irem associando essa questão de diretamente e inversamente proporcional. Isso é muito importante na hora de resolver a questão, porque você pode errar por achar que uma grandeza é diretamente, quando, na verdade, ela é inversamente, certo? Vamos lá. Número de horas. Quanto maior o número de horas ou de máquinas, eu tenho menos ou mais horas. Consequentemente, o número de horas vai ser menor, né? Porque se eu tenho mais máquina trabalhando, vou terminar o serviço em menos tempo. E agora, a eficiência. Olhe só, porque vocês precisam saber o que é eficiência. Não é hectare. Se você pegasse aquela grandeza só como se fosse hectare, né, que é a medida do tamanho do terreno, você ia colocar errado, ia ser diretamente proporcional, porque seria uma medida diária, né, de terreno. E aí, o hectare, realmente, quanto mais hectares, né, eu precisaria de mais máquinas, logicamente falando. Mas aqui é eficiência, é hectare por hora. Então, ó, quanto mais máquinas eu tenho, menor é a minha eficiência. Oxe, Bia, por quê? Porque, gente, se eu preciso de mais máquinas para trabalhar na mesma coisa, quer dizer que aquelas máquinas, elas produzem menos, certo? Percebam que essa aqui é 4 e essa aqui é 2.
essa máquina que tem 4, ela é mais eficiente, certo? E ela gasta o menor tempo. Então, ó, quanto maior o número de máquinas, menor será a sua eficiência. Então, tudo é inversamente proporcional. E aí, o que é que eu faço quando é inversamente proporcional? Eu tenho que inverter a fração, né? Então, ó, 20 sobre x, que é o número de máquinas, né? A nossa grandeza aqui, vai ser igual a 100 sobre 120, ó, inverti o número de dias, vezes 12 sobre 10, inverti o número de horas, vezes 4 sobre 2. Inverti a eficiência. E aí, agora, ó, 20 sobre x é igual àquela equação que a gente já tinha montado. Então, ó, 20 sobre x é igual a 4.800 dividido por 2.400. 4.800x é igual a 48.000. Então, ó, x é igual a 480 dividido por 48. X é igual a 10. Alternativa B. Eu só vou precisar agora de 10 máquinas para poder concluir o mesmo serviço. Vamos lá. Enem de 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes, né? Então, quando é que ele diz que é idêntico? Quer dizer que eles escoam a água na mesma velocidade, né? A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Olha só. Primeiro passo, o delay. Montar a nossa tabela. A gente vai ter aqui capacidade, número de ralos e número de horas. Qual é a capacidade da primeira situação? 900 metros cúbicos. E aí ele diz que tem 6 ralos nessa situação e que conseguem drenar essa água em 6 horas. Então, tá aqui, ó, primeira linha, primeira situação. Segunda situação, a capacidade diminuiu, né? São 500 metros cúbicos e devem ser drenados em 4 horas. E aí eu preciso saber o número de ralos que eu preciso para cumprir essa meta, né? Vamos lá, embora analisar as nossas grandezas. Capacidade em relação ao número de ralos e número de horas em relação ao número de ralos. Olha só. Quanto maior o número de ralos, maior será o volume drenado. Então, são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de ralos, menor será o número de horas. Então, ó, inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu tenho mais ralos drenando ao mesmo tempo, quer dizer que eu vou gastar um menor tempo para concluir a tarefa, né? Então, ó, diretamente e inversamente. O que é que eu vou fazer aqui com esse 6 e esse 4? Na hora de montar a conta, vou inverter. Os 4 vai para cima e o 6 vai para baixo, né, gente? Então, ó, 6x é igual a 900 vezes 4, dividido por 500 vezes 6. E aqui, ó, então, 6x vai ser igual a 36 dividido por 30. O x vai multiplicar o 36 que está em cima, e o 6 que está em cima vai multiplicar o 30 que está embaixo. Então, ó, 36x é igual a 30 vezes 6. X é igual a 180, vou passar o 36 que eu estava multiplicando o x para dividir. Então, 180 dividido por 36 é igual a 5 ralos. Então, ó, eu vou precisar de 5 ralos para drenar aquela nova situação, né? Enem 2009. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o número de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo será de... Olha só, primeiro passo de sempre, montar a tabela.
Então, a gente tem número de dias, número de alimentos, né, a quantidade de alimentos, número de horas e o número de alunos. Primeira situação, foram 10 dias de trabalho, com quantos alimentos arrecadados? Eu tinha 10 dias e era 12 por dia. Então, foram arrecadados 120 alimentos, certo? Número de horas, 3 horas diárias. E número de alunos eram, cadê? 20 alunos, né? 20 alunos aqui, ó. Tá escrito, não tá em número. Então, agora, ó, o que é que a gente vai descobrir? A segunda parte, quando apareceram mais 30 pessoas para ajudar esses 20 alunos. Se apareceram 30 pessoas, eu tenho que somar. Agora não é 30, agora são 50, certo? Então, vamos lá. Quantos dias ainda faltam? 20 dias, certo? Aqui, ó, nos dias seguintes até o término da campanha. E aí, número de alimentos é o que a gente não sabe, que é o que a gente precisa descobrir, né? Trabalhando 1 hora a mais, certo? Então, eles iam trabalhar 4 horas por dia e com um número maior de alunos, né? Por que, Bia, que você botou 20 dias aqui? Ó, ele disse que deveriam ser arrecadados durante 30 dias. Nesses primeiros 10 dias, né, eles arrecadaram essa primeira situação. Quanto é que falta, então, aí para acabar a campanha, que é uma campanha mensal? Se eu tenho 30 dias e trabalhei 10, ainda faltam 20. Então, por isso que o número de dias está 20 aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Analisar as grandezas. Sempre em relação à grandeza que tem a incógnita, né? Então, vamos lá. Quanto maior o número de dias, maior é o número de alimentos arrecadados. Certo? É verdade. Se eu tenho mais tempo para poder arrecadar alimentos, consequentemente, provavelmente, já que está se mantendo constante, né, aquela arrecadação, eu vou conseguir mais alimentos. Quanto maior o número de horas, maior ou menor a quantidade de alimentos arrecadados? Maior também. As duas, então, diretamente proporcionais. E quanto maior o número de alunos, maior também será o número de alimentos arrecadados. Porque eu vou ter mais gente ali para trabalhar naquela campanha, né? Então, é tudo diretamente proporcional. Montando aqui a nossa equação. 120 dividido por x é igual a 3 vezes 20 vezes 10, dividido por 4 vezes 50 vezes 20. Percebam, gente, eu só estou colocando, ó, os valores da tabela. Não inverti nada. Por que eu não inverti? Porque era tudo diretamente proporcional. E aí, ó, 120 dividido por x é igual a 30 dividido por 200. Então, ó, 30 vezes x é igual a 120 vezes 200, fazendo com que x seja igual a 24.000 dividido por 30. Então, ó, eu vou conseguir 800 quilos de alimento. Só que, pegadinha da questão, eu acho que tem 800 como alternativa também, mas não é 800, porque ele pede o total arrecadado. Se ele tinha dito que na primeira etapa, né, naqueles 10 primeiros dias, eu tinha 120 quilos de alimento, eu vou somar agora para o total, totalizando o que aí? 920 quilos de alimento, alternativa A. Agora, Enem 2017. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente, ou seja, ao mesmo tempo e sem descanso, durante uma jornada de 6 horas de trabalho. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Então, trabalham, param meia hora. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Então, ela não vai trabalhar o ciclo, ela não entra no meio do ciclo para começar a trabalhar. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Então, ó, já perdi uma máquina, né? Fiquei aí com 3. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento.
Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Vamos lá. Olha só. Primeiro passo, montar a tabela da gente, né? E aí eu tenho 3 grandezas: número de máquinas, a quantidade de itens e o número de horas. Bia, como é que você sabe a quantidade de itens? Porque ele não disse que quer 9.000 no total? Se na primeira situação eu produzi 6.000, na segunda, consequentemente, eu tenho que produzir os 3.000 restantes, né? E aí, ó, primeiro eram 4 máquinas, na primeira situação, produziram 6.000 numa jornada de trabalho de 6 horas. Já a outra máquina, a que quebrou, ela parou de ir para o... Ou melhor, ela não foi para a segunda etapa, né, de produção. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu tinha 3 máquinas para produzir 3.000 itens em uma quantidade X de horas. E aí, vamos lá. Comparando aqui essas grandezas. Número de máquinas com número de horas. Quanto maior o número de máquinas, menor é a quantidade de horas que eu preciso, né? Se eu estou trabalhando com mais máquinas, eu preciso de um número menor para fazer o mesmo trabalho. Então, inversamente proporcional. E número de itens? Quanto maior o número de itens, maior o número de horas necessárias, né? Se eu tenho mais coisa para produzir, eu vou precisar de uma carga horária de trabalho maior. Então, ó, diretamente proporcional. E aí, o que a gente faz aqui? Vai inverter apenas o número de máquinas, né? Já que é a única grandeza inversamente, proporcional aí. Então, 6 dividido por x é igual a 6.000 vezes 3 dividido por 3.000 vezes 4. Então, 6 dividido por x é igual a 18 dividido por 12. Então, ó, o x vai multiplicar o 18 que está em cima e o 6 que está em cima vai multiplicar o 12 que está embaixo, né? Aquela multiplicação cruzada. Então, ó, 18x é igual a 6 vezes 12. X é igual a 72 dividido por 18. Então, eu vou precisar aí, ó, de 4 horas para produzir essas 3.000 peças que faltam. Mas olhem só, não é isso que ele quer saber na questão. Ele quer saber o horário que essas máquinas foram para manutenção de esgotamento. Eu comecei o serviço às 8 horas da manhã. O fim, né, seria as 6 horas do trabalho da primeira, mais 30 minutos da manutenção, né? Que depois de todas as 6 horas de trabalho, de a cada 6 horas de trabalho, eu preciso de 30 minutos de manutenção. Mais as 4 horas de trabalho. Então, ó, o horário da manutenção de esgotamento seria 8 mais 6 mais meia hora mais 4 horas. 8 porque é o horário que a gente começou, né? Para a gente saber qual é o horário do dia aí. Então, ó, a manutenção de esgotamento, ela começa às 6h30 da noite. Alternativa B de bola. Última questão, eu acho. Enem 2009. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e, nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, os 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Eita, eu acho que está repetida. Essa questão a gente já fez, né, pessoal? Que é a dos alimentos. Então, por hoje é só. E aí eu vou mandar algumas questões complementares para vocês, certo? Por favor, treinem isso. Treinem principalmente a leitura desses enunciados. Aquela montagem de tabela, o que é inversamente, o que é diretamente, para vocês ficarem craques nisso e não trocarem, né? Porque vocês viram que muda completamente o resultado da questão. Se vocês trocarem só uma grandeza que é inversamente por diretamente, ou vice-versa. E aí eu preciso mesmo que vocês consigam abstrair o máximo do enunciado da questão do Enem para poder fechar aí essa prova de matemática, né? Qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvidas. Espero que vocês falem conosco para conseguir, né, essa aprovação. Valeu, pessoal. Um bom final, uma boa semana e bons estudos. Até mais.